Oi, gente! Está começando agora no meu canal mais um programa Deus e as Crianças. Aproveitem! Shalom e Eladim, tudo bem com vocês, crianças? Shalom, Sarita, que saudade de você! Oi, shalom, crianças! Que saudade mesmo! Que legal estar aqui de novo com vocês para falar sobre o quê? Sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre as pragas do Egito, Sarita. Você conhece bem essa história? Sim, Moraliana, eu conheço. Essa história é muito legal. É verdade, crianças. Vocês sabiam que há muito tempo atrás, Deus falou com o seu servo Moshe? Deus falou com Moisés quando ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés estava nas montanhas cuidando das ovelhinhas e de todo o gado ali do seu sogro. E de repente, Sarita, sabe o que aconteceu? Moisés enxergou lá na montanha um pequeno arbusto, uma árvore pequena que estava, sabe o que, Sarita? Pegando fogo. Pegando fogo. E a árvore não se queimava, sabia, crianças? Moisés achou aquilo tão estranho, ele viu a árvore pegando fogo e não queimava, Sarita. A árvore continuava a mesma coisa. Então, Moisés subiu para ver o que é que estava acontecendo. De repente, Hashem falou com Moisés. Fazia muito tempo que Moisés tinha saído do Egito. Moisés fugiu do Egito, mas o povo de Israel continuou escravo no Egito. E Moisés, então, naquele dia, recebeu uma missão de Deus. Que missão será que era, hein, Sarita? Você sabe? Eu já ouvi falar. Eu quero que você conte essa história aí. Continua, que tá muito legal. Então, Moisés estava olhando aquela pequena árvore pegando fogo. E ele foi chegando perto, e até que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés assim: Ó Moisés, eu sou Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho uma missão para você. Você deve ir até o Egito. Você deve ir até o Egito e você deve libertar o povo de Israel daquela escravidão do Egito. Viu, Sarita, como é que Deus falou com Moshe? Deus deu uma grande missão para Moisés. Mas será que Moisés entendeu logo o que ele deveria fazer? Moisés ficou com muito medo. Moisés disse: Não, Eterno, eu não posso ir no Egito. Eu não posso ir no Egito, porque eu saí de lá, eu fugi do Egito. Se eu voltar, ninguém vai me ouvir. E eu não sei falar. Moisés não acreditava nas próprias condições, no próprio talento e na própria força que ele tinha. Mas Deus falou: Moisés, quem que fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Vai agora e tira o meu povo do Egito. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, é porque com certeza Ele vai dar condições de nós concluirmos aquela tarefa.
Mas essa tarefa de tirar o povo de Israel do Egito não era muito fácil, não era nada fácil, porque sabe quem que Moshe ia ter que encarar, crianças? Quem será? Quem será? Olha só aqui, Moisés ia ter que encarar o rei do Egito, o faraó. Que aquele faraó daquela época não era nada bom, aquele faraó. Aquele faraó estava escravizando o povo de Israel e o povo de Israel estava sofrendo muito no Egito. Por isso, eles clamavam por um libertador e Deus ouviu o povo de Israel, então chamou Moisés. Mas Deus disse: chama o seu irmão Arão e leva ele com você. Ele vai te ajudar a falar com o faraó. Então Moisés foi até o Egito e foi com Arão e teve que ir lá falar com o faraó. Vocês teriam coragem de ir lá falar com o faraó? Quem teria coragem de falar com o faraó? Levanta a mão! Levanta a mão! Vocês são corajosos, hein, crianças? Então, olha só. Quando Moisés foi falar com o faraó, será que o faraó deixou o povo de Israel ir de primeira, hein? Acho que não, né, Sarita? Não, ele não deixou. Porque ele tinha um coração endurecido. Aquele faraó era muito ruim. É verdade, Sarita. O faraó não deixou o povo ir. O Moisés chegou lá com Arão e falou: faraó, o Deus de Israel mandou eu vir aqui. Você deve deixar o povo de Israel ir embora. Liberte o meu povo. Faraó fez o quê? Olha ali, deu risada na cara do Moisés, porque ele não ia deixar o povo de Israel ir embora, não. Então, naquele momento, Arão estava com um cajado na mão, uma vara. E ele jogou a vara no chão e a vara se transformou em cobra. Sabiam? Se transformou numa cobra grandona. Daí, Faraó falou, deu risada de novo deles e chamou os magos deles. Sabe o que os magos fizeram? Pegaram e transformaram também outras varas em cobras, em serpentes. Fizeram o mesmo que Arão fez. Mas teve uma diferença. De repente, a vara de Arão engoliu as cobras dos magos do faraó. Não adiantou nada eles fazerem esse milagre aí, né? Não adiantou nada, porque a vara de Arão engoliu as serpentes. Mas isso não intimidou o faraó, não. O faraó não deixou o povo de Israel ir, sabiam? Então, no outro dia, Deus começou a mandar o quê? As pragas do Egito. As pragas do Egito, para ver se Faraó deixava o povo dele ir. Então, a primeira praga, sabe qual foi? Sabe, Sarita? Sabe? Eu sei, mas eu quero ver aí com as crianças. Surpresa, surpresa! Então, Deus falou para Moisés e para Arão colocarem a vara no rio. Lá no Egito tinha um rio chamado Rio Nilo. Então eles colocaram a vara no rio e sabe o que aconteceu com as águas do rio? As águas se transformaram em sangue. Olha aqui a primeira praga. O Rio Nilo se transformou em sangue. Nenhum egípcio podia mais tomar água. Não tinha água para eles tomarem. Ainda bem que
os hebreus, o povo de Israel, moravam em um outro lugar, ali mesmo, próximo, mas as pragas do Egito não alcançaram o povo de Israel. Não alcançaram. Eles não sofreram com as pragas, somente os egípcios foram atingidos. E sabe o que aconteceu? Será que o faraó libertou o povo? Depois que as águas se transformaram em sangue, eles não tinham mais água para tomar, nenhuma água do Egito dava para tomar. Mas o faraó, Sarita, ele tinha o coração muito duro e não deixou o povo de Israel ir. Então, Deus mandou uma segunda praga. Qual será a segunda praga, hein, Sarita? Sabe qual foi a segunda praga que Deus mandou? Hein? Será que vocês sabem, crianças? Deus mandou a praga das rãs. E o Egito todo encheu de rã e era rã para todo lado. Que praga, hein? Já pensou? Um monte de rã aí na sua casa? Eu não gosto de rã, Eliana. Eu não gosto, hein, crianças? Vocês gostam de rã? De sapo? Eu não gosto, não. Os nossos sábios, Sarita, falam que quando o egípcio ia matar uma rã, ele dava uma vassourada na rã e aquela rã se transformava em 2 rãs. E daí eles pegavam a vassoura e davam outra vassourada nas 2 rãs e aquelas 2 rãs se transformavam em 4 rãs. Então, e assim foi aumentando as rãs no Egito. Que praga, né? Será que o faraó libertou o povo de Israel? Não libertou. E daí Deus teve que mandar uma terceira praga. Qual será que é, hein? A Torá diz que Deus mandou animais daninhos. E os nossos sábios dizem que eram animais ferozes, como leões, onças, gorilas, para atacar os egípcios. Algumas traduções da Bíblia dizem que eram moscas, mas a Torá diz animais daninhos, que eram animais ferozes. Então, os sábios dizem, Sarita, que Deus mandou esses animais porque os egípcios maltratavam muito os hebreus e eles eram tratados como animais. Que triste isso, né? Mas mesmo com esta praga, o faraó continuava não libertando o povo de Israel do Egito. Então Deus mandou uma quarta praga. Qual será? Hein, crianças? Será que vocês sabem qual é a quarta praga? Vamos ver se vocês acertaram. Deus mandou a praga dos piolhos. Ixi, praga de piolho é ruim. É ruim, hein? Crianças, vocês aí já tiveram piolho? Tomara que não, né, Sarita? Mesmo, tomara que não, porque piolho coça muito a cabeça. Imagina só lá os egípcios. Os egípcios, com os piolhos e a Torá diz que o pó da terra lá no Egito se transformou em piolhos. Imagina, eles ficaram se coçando. Que tristeza, que terrível que foi aquela praga e todo mundo no Egito se coçando. Mas o faraó não libertou o povo do Egito e continuava rindo da cara do Moisés. Então, Moisés foi e falou de novo com o faraó pela 5ª vez e faraó não quis libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus mandou uma outra praga. Deus mandou a praga da morte dos animais. Os animais no Egito morreram, sofreram, ficaram doentes e morreram.
Imagine só, né? Quantos animais mortos lá dos egípcios. Como que ficou assim, um mau cheiro de animais mortos e muitas outras coisas que às vezes aparecem e outros insetos, né? Que criam ali por causa dos animais mortos. Foi uma tragédia. Mas Faraó, que tinha o coração endurecido, não libertou o povo. Então Moisés falou de novo com o Faraó e Faraó pensou, mas não libertou o povo de Israel do Egito. E Deus então mandou uma outra praga, a sexta praga, sabe qual era? A praga das úlceras. Todos os egípcios ficaram com feridas pelo corpo. Ai, que sofrimento essa praga! Ficar com muita ferida. Você já teve um machucadinho no corpo? Já? É ruim, né? Agora imagina todo o seu corpo com as úlceras, que eram feridas muito feias e muito profundas. Todos os egípcios sofreram, mas o Faraó não libertou o povo de Israel do Egito. Esse Faraó tinha o coração duro, hein? Então, mais uma vez Moisés falou com o Faraó. E cada vez as pragas iam ficando piores. Você já reparou isso, Sarita? Sim, pois é. Quanto mais a gente endurece o coração e não obedece a Deus, as coisas vão ficando piores na nossa vida. É isso mesmo, Sarita. Por isso, crianças, nós devemos ser muito obedientes a Hashem, a nosso Deus e aos nossos papais e às nossas mamães, para que tudo na nossa vida vá bem, não é mesmo? Então, Deus mandou a sétima praga no Egito. Desta vez foi uma praga que caiu do céu. O que será, hein, gente? Olha aqui, ó. Foi a praga da chuva de pedra. Caiu pedras de gelo do céu misturado com fogo, a Torá diz. E destruiu muitas coisas dos egípcios. Mesmo assim, Faraó continuava rindo. Mesmo sofrendo, Faraó não amolecia seu coração, ele era muito ruim. Então, Deus mandou uma oitava praga. Sabe qual foi? A praga dos gafanhotos. Ixi, já pensou? Um monte de gafanhotos, Sarita? Um monte de gafanhotos acabaram com o que tinha restado das plantações dos egípcios. Os gafanhotos comeram tudo, acabaram com tudo. Já pensou? Não ter o que comer? Mesmo assim, Faraó não libertou o povo, não libertou, ele continuava com o coração endurecido. Então, Deus mandou uma outra praga. Moisés falou de novo com o Faraó. Todas as vezes Moisés falava com o Faraó e o Faraó dava risada, Sarita. Ele não libertava, mas estava cada vez pior, né? As pragas, né, Sarita? Então, Deus mandou uma praga bem diferente. A praga da escuridão. Sabe, crianças, quando nós temos o coração duro, quando nós temos um coração mau, a pessoa que tem um coração mau, ela está sempre no escuro. A luz de Hashem não está com ela. Aquela praga do Egito que Deus mandou da escuridão, de certa forma, também representava o coração do Faraó, o coração mau. Então, Deus mandou a praga da escuridão, eles ficaram no escuro. Eles não enxergavam nem um palmo na frente do nariz. Eles ficavam assim, se procurando. Ai, cadê? Onde você está? Aqui, onde que eu estou? Eles não conseguiam fazer nada e por várias horas o Egito ficou na escuridão. Mas o legal, Sarita, sabe o que é? É que lá onde os hebreus estavam, lá tinha luz.
Lá onde os hebreus estavam tinha luz, mesmo eles sendo escravos, na casa deles tinha muita luz. Que legal, né? Quando a gente serve a Hashem, quando a gente faz parte do povo de Hashem, na nossa casa sempre tem luz. Que legal! Essa é uma reflexão muito legal, né, crianças? Mas infelizmente, mesmo depois de 9 pragas, Faraó não libertou o povo de Israel. Faraó tinha o coração tão ruim, crianças, tão ruim, que ele não se importava com o próprio povo dele. Porque mesmo vendo o povo dele sofrer, não ter água para tomar, e depois Deus mandou as rãs e os animais ferozes e todas as outras pragas, Faraó tinha o coração ruim. Ele pensava só no bem dele, Ele não amava o próprio povo que ele tinha. Mas, então, Deus mandou a 10ª e última praga. E essa sim, essa deveria mexer no íntimo, no mais íntimo do Faraó. Sabe por quê? Deus deu a seguinte ordem. Deus falou para os hebreus que eles tinham que matar um cordeirinho e pintar os umbrais das casas deles. Porque naquele dia um anjo da morte iria passar e iria matar todos os primogênitos da casa. Primogênitos são os primeiros filhos. Então os primeiros filhos, Sarita, todos iam morrer. Na casa que não tivesse o sangue na porta, ali naquela casa ia ter luto. Então todos os hebreus correram, mataram o animalzinho e pintaram com o sangue do animalzinho o umbral da porta, simbolizando que ali morava um hebreu. E quando o anjo da morte passou, à noite, no horário que Deus tinha falado que iria passar, na casa de todos os egípcios houve uma morte. E os primogênitos dos egípcios, até mesmo dos animais que ainda tinham vivos, morreram. Então, foi muita tragédia nesta praga. Foi uma praga muito forte e essa praga, sim, tocou o coração do Faraó. Sabe por quê? Porque ele perdeu alguém muito importante da família dele. A gente não pode, né, crianças, desobedecer a Deus a ponto de algo ruim acontecer na nossa vida. Nós temos que ser obedientes, ser gratos a Deus, obedecer a Torá e tudo que o papai e que a mamãe falam, não é mesmo, Sarita? É verdade, Liana. Essa história ensina muito a gente, né? Ensina mesmo. Então, olha só. Os hebreus pintando com o sangue do animalzinho as portas das casas deles. Os hebreus obedeceram a Hashem, obedeceram esta ordem que Deus deu e eles foram salvos. Não houve morte dentro das casas dos hebreus. E a partir dessa 10ª praga, o Faraó deixou o povo de Israel ir embora do Egito. Então ele falou: podem ir adorar ao Deus de vocês, ao Deus de Israel. Crianças, espero que vocês tenham gostado da história das 10 pragas do Egito. E não se esqueçam de estudar com a mamãe e com o papai as outras histórias da Bíblia, as outras histórias das Parashot, para que sempre você possa ter o conhecimento da Torá, né, na sua casa, na sua vida, e que você tenha sempre luz aí no seu lar, tá bom? Então, até a próxima história e a gente volta. Qualquer dia desses a gente volta, tá bom? Shalom, lehitraot!